Será que já estamos vivendo o tempo descrito no livro de Apocalipse? Fica comigo até o final desse vídeo, estarei respondendo essa e outras perguntas sobre um livro que desperta tanta curiosidade como o livro de Apocalipse. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu like e a se inscrever no canal, porque assim você vai estar me ajudando a continuar com esse trabalho e também fazendo com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Vamos lá para o estudo de hoje? Primeiramente, eu quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus e desejar que esse estudo venha falar ao seu coração e edificar a sua fé. Eu sou o pastor George Figueiredo, eu sou casado, sou pai de 3 filhas, sou membro da Igreja Batista Manancial do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, aonde exerço a função de professor do Instituto Bíblico da Igreja. Quero convidar você a participar comigo de mais um estudo da série Apocalipse. Essa série, todas as sextas-feiras, às 19h57, no meu perfil do Instagram, que está aparecendo aqui para você. Então, você pode acessar toda sexta-feira, às 19h57, nós temos uma live ao vivo, 1 hora de duração, onde nós sempre estamos estudando um livro ou um assunto da Bíblia Sagrada. E nós estamos lá estudando o livro de Apocalipse. Então, se você quiser participar, já convido você para nessa próxima sexta estar comigo lá no perfil do Instagram assistindo a série Apocalipse. E hoje aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ver dois assuntos: o tempo e a autoria do livro. Então, quero fazer duas perguntas para você e vou tentar respondê-las no livro. A primeira pergunta: será que nós já estamos vivendo esse tempo que é descrito no livro de Apocalipse? E a segunda pergunta: quem é o autor do livro? Quem é o responsável pela mensagem do livro? Então vamos lá? Vamos seguir no nosso estudo de hoje? Bom, será que nós já estamos vivendo o tempo que é descrito no livro de Apocalipse? Eu quero convidar você a ler comigo alguns textos da palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra no próprio livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3. Então vou abrir minha Bíblia aqui, em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, João, recebendo ali a revelação de Jesus Cristo, ele vai dizer que felizes são aqueles que leem e que ouvem. Isso é um indício para nós de que esse livro foi feito para leitura no culto público. Então, no culto público, haviam aqueles que liam e haviam aqueles que ouviam. E João vai falar que essas pessoas são bem-aventurados. E eles devem guardar tudo o que está escrito neste livro, porque o tempo está próximo. E a palavra utilizada aqui por João é a palavra kairos, que significa tempo exato, medida certa. Kairos tem a ideia do tempo determinado das coisas acontecerem. É o tempo do propósito de Deus, é o tempo do cumprimento da vontade de Deus. E isso, geralmente, quando aparece na Bíblia, é usado o termo kairos. Vamos ler agora um outro texto. Eu vou para o Antigo Testamento, livro do profeta Joel. Vamos ao profeta Joel agora. Joel é um profeta menor. No seu capítulo de número 2. Então, Joel, capítulo de número 2, verso de número 28. Joel, capítulo 2, verso de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Preste atenção nisso. Agora, Lucas, partindo da premissa que Lucas é o autor do evangelho que leva o seu nome e também do livro de Atos,
quando Lucas vai citar Joel em Atos, capítulo de número 2, verso 16, Lucas nos dá uma informação muito importante. Então, Atos, capítulo 2, verso de número 16. Olha o que diz. Livro de Atos, Novo Testamento agora, capítulo 2, verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É o texto que nós acabamos de ler anteriormente. E olha o que Lucas vai dizer. E acontecerá nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha que coisa interessante. Lucas associa a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste sobre a Igreja do Senhor, representada na figura dos apóstolos, aos últimos dias. Ou seja, os últimos dias deram-se início ao mesmo tempo em que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja. Então, respondendo à pergunta, será que nós já estamos vivendo os últimos dias? A resposta é sim. Mas não é um sim desde agora, é um sim desde o primeiro século, desde a descida do Espírito Santo. Os últimos dias, o tempo escatológico, começou lá, quando Cristo ascendeu aos céus e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Consolador foi enviado pelo Filho para andar junto conosco e nos ajudar nessa caminhada. Ali iniciou-se o tempo conhecido como últimos dias. E o que nós aguardamos e do que fala, falando de um sentido bem restrito, o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse vai falar do último dia. Repare que alguns versículos na Bíblia, a palavra dia vai aparecer com letra maiúscula. Eu vou ler alguns textos apenas no Novo Testamento para que você entenda isso melhor. Vou ler Apocalipse capítulo 1, verso 10. Apocalipse capítulo 1, verso de número 10. Olha o que diz. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Isso é João falando. João estava preso na ilha de Patmos. E ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve no livro. O que é importante para a gente nesse ponto do estudo? É que João fala, no verso 10, que achei-me em espírito no dia do Senhor. Repare que João caracteriza o tempo em que ele recebe a profecia como o dia do Senhor. Vamos a alguns outros textos. Vou recorrer a João em uma de suas cartas. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, repare que a palavra dia aí aparece em letra maiúscula, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos neste mundo. Vamos agora à segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versos 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Olha agora o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, com letra maiúscula também, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vamos agora ao último texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, dia também com letra maiúscula, vem como ladrão da noite. Então repare que nós temos aqui um tempo que começa nos últimos dias, com a descida do Espírito Santo,
indo até o último dia, que é a volta de Cristo. João, quando recebe a sua revelação, a revelação que é o livro de Apocalipse, João está falando que ele se achou em espírito no último dia. Então, qual é o tempo que nós vivemos? Nós vivemos os últimos dias e caminhamos para o último dia, que é o dia da volta de Cristo. Então, respondendo, nós já vivemos o tempo de Apocalipse? Sim. E essa pergunta não é uma pergunta inédita feita somente por nós. Provavelmente os cristãos que enfrentaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Peste Negra, a Guerra Fria e os demais eventos catastróficos que aconteceram no mundo, provavelmente esses cristãos também se fizeram essa pergunta. Será que a volta não está próxima? Será que o tempo não está próximo? Será que os sinais não são esses? Os sinais, meu irmão e minha irmã, já acontecem desde o primeiro século, porque nós estamos vivendo o tempo dos últimos dias, caminhando para o último dia. Continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos agora ver a questão da autoria do livro. Então, olha que coisa interessante. No versículo 1 de Apocalipse, já fala revelações de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. João é quem escreve a carta, mas João recebe a revelação de Cristo. Então, Apocalipse são as revelações de Jesus Cristo sobre aquilo que a igreja deve saber para suportar os últimos dias, no caso, como eu falei no estudo de número 1, o tempo de perseguição que a igreja enfrentava. Só que o mais interessante agora é que Cristo é apresentado aqui não mais como um menino humilde que nasceu numa manjedoura, não mais como aquele que lava o pé dos apóstolos, não mais como aquele que se permite tomar cusparada na cara. Cristo agora não é mais aquele que se humilhou, assumindo a figura de homem. Cristo não é mais aquele que vai para a cruz e permite ter uma morte humilhante como é a morte de cruz. Cristo agora é apresentado em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E quais são os textos que a gente pode ver isso? Primeiro, verso de número 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Uma alusão ao próprio Deus Pai, como descrito em Êxodo 3,14. O grande eu sou aparece aqui agora, daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos, a plenitude do Espírito, fazendo uma alusão ao Espírito Santo. 7, como eu disse, é um número que vai aparecer 54 vezes no livro de Apocalipse, e ele traz a ideia de totalidade, plenitude. Então, 7 espíritos. E repare que a palavra espírito aqui aparece em letra maiúscula. O que é isso? É uma alusão ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E, por fim, fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que cumpriu todo o desígnio de Deus e foi a perfeita testemunha de Deus na terra, o primogênito dos mortos, aquele quem foi o primeiro a morrer. Cristo morreu por nós antes mesmo da fundação do mundo, e o soberano dos reis da terra, uma maneira de mostrar que toda a história está no controle de Cristo. Aí vem falar agora sobre Cristo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será uma vinda visível, será uma vinda pública, será uma vinda para juízo. Ele transmitirá uma palavra de juízo e será também uma vinda poderosa. E ele vai dizer: eu sou o alfa e ômega.
Eu tenho o controle de tudo e o início e o final de tudo. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso é uma maneira de dizer que a primeira palavra vem de Cristo, a última palavra vem de Cristo. Diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora faz aqui uma associação, uma junção da natureza de Cristo com a natureza de Deus Pai, mostrando que eles são o mesmo, eles são um só. Continuando, verso 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Esse é o texto que mostra para nós o tempo em que vivia a igreja, a situação, melhor dizendo, em que vivia a igreja naquela época, uma situação de tribulação, e que era necessário a perseverança da igreja. É por isso que a minha proposta de leitura desse texto é de que o livro de Apocalipse não é um livro para falar de escatologia, mas é um livro para consolo, conforto e encorajamento da fé da igreja. E João vai falar: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Domiciano, que era o imperador da época, lança João na colônia prisional da costa da Ásia, que é a ilha de Patmos, por causa da pregação da palavra e do testemunho de Jesus. Logo, João foi preso por ser cristão. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, uma voz poderosa, uma voz audível, uma voz que fazia estremecer, uma voz que me impelia, ou no caso, impelia João a uma ação. Isso significa o som da trombeta, um som que me impele a uma ação, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candelabros de ouro, 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, roupa de rei, vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, roupa de sacerdote. A sua cabeça e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, uma alusão à divindade. Os olhos como chama de fogo, a onisciência, aquele que tudo vê, aquele que sabe de todas as coisas. Os pés semelhantes ao bronze polido, sinônimo de força, de poder, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora que é interessante. João dizendo: quando vi, caí a seus pés como morto. Quando João tem a visão de Cristo em sua plenitude, em sua majestade, em sua glória, João agora está vendo Cristo como ele realmente é, diferente do Cristo que João viu na primeira vinda. A atitude de João agora foi se prostrar. A atitude de João agora foi cair por terra, e como se ele tivesse morto, uma alusão à adoração. João tem uma atitude semelhante a Isaías quando vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E aqui João ensina para a gente como nós devemos ler o livro de Apocalipse. Nós não devemos ler o livro de Apocalipse como qualquer outro livro na Bíblia, como um cientista, como um investigador de enigmas. Mas nós devemos ler a Bíblia, e principalmente o livro de Apocalipse, como adorador, com o rosto no chão, curvados diante do Senhor, humildes na presença de Deus. Porque quando nós fazemos isso, diz o próprio texto, o próprio Cristo, continuando no verso 17, fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Cristo é aquele que, no momento da perseguição, anda no meio da igreja. E o que acontece quando eu e você, devido às adversidades da vida, nós caímos? O que acontece quando a gente, por causa do medo das coisas que sofremos, colocamos o nosso rosto em terra e é como se a gente estivesse morto, inerte, diante de toda essa situação que nós passamos? É aí que Cristo estende a sua mão e sussurra em nossos ouvidos: não temas. É sobre isso que fala o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a voz do Senhor no ouvido da igreja dizendo: não temas. O livro de Apocalipse é a mão direita do Senhor estendida, nos levantando do pó, dizendo: não temas. Está difícil, está sendo perseguido, o tempo está caótico, estamos numa pandemia, mas não temas, não temas. Eu sou contigo. Ainda que aos olhos humanos possa parecer que está tudo dando errado, eu, Senhor, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e tenho as chaves da morte e do inferno. A história está nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Te encontro no próximo estudo.